Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Olha, com muita felicidade que eu falo de algo que ocorreu ontem, que foi uma quebra de paradigma. Finalmente algum governo teve coragem de assumir uma posição sobre a privatização da Petrobras. Olha, ainda bem que isso aconteceu. Finalmente, olha, não é fácil falar desse assunto, que é um dogma, né? É um dogma. Eu lembro na campanha presidencial entre Geraldo Alckmin e Lula, quando eles fingiam que eram adversários políticos, né? O Geraldo perdeu muito caminho, pois não teve coragem de defender as privatizações que o governo dele tinha feito no PSDB em São Paulo. E o Lula acusou, ele vai querer privatizar a Petrobras, e ele não teve peito para defender essa ideia, né? Então, finalmente, alguém teve peito. O Saxida entregou lá um projeto, um pedido de análise para o Paulo Guedes, né? Que prometeu fazer um estudo e pelo menos alguém deu um pontapé inicial nisso. Sabemos que isso não vai acontecer tão cedo, mas pelo menos um pontapé inicial foi dado, né? E aí, assim como a reforma da Previdência, que demorou muito tempo para ser gestada, acabou só acontecendo por enorme pressão popular. Espero que o povo brasileiro comece a colocar nas pautas das manifestações de rua, tem que privatizar essa Petrossauro, né? E porque a abertura do mercado, a quebra do monopólio e a privatização é o caminho natural. O senador Humberto Costa, fazendo campanha política para o Bolsonaro, só pode ser, falou, olha o argumento dele, não podemos privatizar porque a empresa dá bilhões de lucro. Pois é, senador, dá bilhões agora, né? Porque nos governos que o senhor defendia, dava bilhões de prejuízo. A diferença é na casa da centena de bilhões de reais. Então, o senhor está fazendo campanha para o Bolsonaro, eu sei, senador Humberto Costa, eu sei. E o senador Rodrigo Capacho já saiu dizendo, não é o momento, não é o momento, porque a gente percebe que ele não é só capacho do STF, ele também é capacho, Pacheco, eu erro sempre o nome, é Pacheco, Rodrigo Pacheco, né? O Pachecão não é só Pacheco do STF, ele é Pacheco também do Lula, que já saiu criticando, não podemos privatizar a Petrobras, a Eletrobras, o Lula falou assim, né? A Eletrobras, o Nine falou isso num evento. E o Ciro Gomes também, não pode privatizar. Então a esquerdalha toda está contra, porque nós sabemos bem os interesses. Não pode privatizar os cofres que, se um dia eles voltarem, eles querem à disposição. Você sabe muito bem para quê, não é? Só o Filipinho que não sabe, né? O novo mascote do canal, vou mostrar no final. Bom, então vamos lá. Então parabéns ao Saxida pela iniciativa. E a gente já viu aí a posição, né, do Rodrigo Capacho, quer dizer, Pacheco, e do Lula e do Ciro. A esquerdalha está em polvorosa com o pontapé inicial que foi dado. Temos que mudar muito o nosso Congresso Nacional nas eleições, né? Se é que isso vai ser possível, né? Se é que vai ser possível, mas temos que mudar muito se queremos esse sonho realizado, né? A abertura desse mercado e a privatização da Petrobras, tá bom? Mas pelo menos um pontapé inicial foi dado, isso começa a andar a partir de agora, né? Aconteceram outras coisas, né? Eu vi o ministro Fux, ministro-presidente do Supremo, falar a liberdade de imprensa é essencial, sem imprensa não há democracia. O senhor devia falar com os seus amigos do Supremo. Eles é que andam prendendo jornalista, tem jornalista escondido em outro país. Aqui no Brasil, né? Entramos no mapa de quem prende jornalista por opinião, né? Tem outro preso, foi preso, sofreu até um acidente na cadeia. Então quem está agindo contra a imprensa são seus amigos, né, senhor ministro Fux? E o seu candidato, eu digo seu candidato porque ele só é candidato porque vocês assim desejaram, né, que ele não poderia ser. Então o candidato do seu partido, que hoje infelizmente o Supremo é só um partido de oposição, o candidato do seu partido é que vive falando em comícios que ele não poderia fazer, né? Campanha antecipada, ele vive falando em controlar a imprensa. O senhor devia tomar uma atitude então, ministro, já que o senhor está preocupado com a liberdade de imprensa, né? É só uma pantomima, uma peça de péssimo gosto, feita por péssimos atores, né? Pois é. E o outro ministro, Fachin, meu Deus, ministro Fachin, o senhor falou que as forças desarmadas, para! As forças armadas foram convidadas pelo TSE a participar de uma comissão e eles fizeram o que os senhores pediram, deram opiniões. Ou era para ficar quietinho, né?
na democracia que o senhor gosta, o senhor fala e os outros ficam quietos ouvindo, né? Então, para com isso, né? Forças desarmadas. Até o trocadilho é péssimo, péssimo, né? Mas fazer o quê? Infelizmente, eles precisam parar de fazer política, né? Quem tem que fazer política é político. E muito engraçado aí, agora indo para o campo da política, né? Estivemos em Juiz de Fora, né? Vimos lá o que aconteceu. O Lula foi em Juiz de Fora e levou algumas dezenas de pessoas lá em manifestação de rua para apoiá-lo. As imagens estão aí para quem quiser ver. Aliás, é por isso que precisa acabar com as mídias sociais e censurá-las, né? Porque senão a gente não veria algumas coisas, né? Algumas dezenas de pessoas na rua, algumas dezenas de pessoas no evento, tinha um avião inflável, tinha um monte de bandeira, mas gente mesmo, tinha pouca gente lá no evento. Uma vergonha, assim como já tinha acontecido em Contagem, assim como acontece em todos os lugares onde o grande líder das pesquisas, com 15 milhões de pontos percentuais à frente do segundo colocado, onde ele vai, ele não leva ninguém, até porque, né, ele não é popular, né? Ele não é, ele gostaria de ser, mas não é. Agora, é uma mentira que ele não leva muita gente para a rua. Nós vimos, e aí a diferença é da ordem de grandeza, nós vimos milhares de pessoas em Juiz de Fora para combater, para falar: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. A turma do Lula, volta Lula, era uma meia dúzia de gatos pingados. Milhares de pessoas foram às ruas de Juiz de Fora, e não era o presidente da República atual que estava na rua, não. Se estivesse, teria muito mais gente, mas eram as pessoas que estavam lá para se manifestar contra o Nine, né? Sim, contra o Nine. Levou milhares de pessoas. No evento a favor, tinha ali, no máximo, algumas centenas de pelegos. Então a diferença de apoio está na ordem de grandeza, né? Algumas dezenas, algumas centenas a favor, alguns milhares, algumas dezenas de milhares, algumas centenas de milhares sempre contra, né? Mas o pessoal sabe que o pessoal não foi lá no evento, porque eles estavam tudo em casa esperando a pesquisa ligar para eles responderem, é isso, né? Mas tudo bem. Muito engraçado isso, e olha, nunca foi tão fácil escolher, né? Enquanto um defende privatizar essas empresas para evitar que, né? Para evitar que governos mal intencionados vão lá e usem como cofre, os caras que morrem de medo de privatização, que é tudo estatizado, não pode privatizar a Eletrobras, disse o Nine, porque ele quer o cofre à disposição, a gente sabe para quê. Então nunca foi tão fácil. Inclusive Lula falou um negócio impressionante, falou: não vamos respeitar o teto de gastos se eu for eleito. Nossa, que coisa engraçada, hein? Ele está avisando, mas é incrível ver ali a Folha de São Paulo dizendo: ele está dizendo, mas ele não vai fazer. Ué, mas então, ele é mentiroso? Então, poxa, vocês precisam decidir, né? Porque quando vocês falam isso, vocês estão dizendo que ele está mentindo, né? Então, ou ele é mentiroso, ou ele é um completo inconsequente de dizer que não vai respeitar o teto de gastos. A Venezuela é logo ali. Então, nunca foi tão fácil. Agora, tem um cara que, se estivesse em Juiz de Fora, estaria lá junto com a turminha de vermelho, o Filipinho, o novo mascote do canal. Fala aí, Filipinho, se você tivesse em Juiz de Fora, o que você ia estar falando? Lula, Lula, volta Lula. Esse é o Filipinho, nosso novo mascote do canal. Ele finge que não vê essas diferenças, né, de bilhões que davam de prejuízo, agora dão lucro. Ele acredita, ele vive em Nárnia, né? Fala aí, Filipinho. Lula, Lula, volta Lula. Filipinho é divertido, ele acha até que o PSOL é um partido de centro, né? Fazer o quê? Filipinho vive em Nárnia, né? Pois é, vai lá no canal do Fefito Orox, que lá o pessoal é de Nárnia, você vai se dar bem lá, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.